Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer mais um vídeo aqui para vocês. Vídeo do Arma 3, mais um mod aqui bem interessante para vocês usarem aí no servidor de vocês. Depois eu vou estar passando algumas informações sobre esse mod que é fora do jogo, né? Para quem usa servidor dedicado é bem interessante, para quem administra servidor dedicado é bem interessante esse mod. Para quem edita missão, né, criador de missão também é bem interessante esse mod. É, e e para quem tem um clã ou quer formar um clã, né, no Arma 3, é imprescindível que tenha um mod desse, que tenha esse mod no caso em questão, para conseguir organizar o esquadrão e tudo mais. É, o mod que a gente vai estar falando hoje se chama Alive, muitos de vocês devem conhecer. Ele traz uma série de funcionalidades dentro do jogo, muitas delas relacionadas à parte de edição de missão, né, uma forma mais fácil de você criar suas missões, fica uma missão dinâmica, uma missão persistente, né? Persistente seria que tem continuidade, né? O avanço de tudo, né? De todos os objetos da missão, de tudo que for acontecendo naquela missão. A forma do save game dessa missão pode ser tanto local, né, no próprio servidor, quanto na nuvem do Alive, www.alivemod.com. Depois eu vou estar deixando os links aí na descrição certinho. E tudo que acontece no servidor que está sincronizado, que está conectado com o mod, vai para a nuvem, e todos os dados do jogador também, se ele tiver uma conta lá na nuvem, né, lá no site do Live Mod, vai, vai certinho lá as informações, depois eu vou estar mostrando para vocês. O intuito desse vídeo de hoje sobre o Live Mod não é trazer todas as funcionalidades, né, principalmente na parte de edição da missão, porque senão ficaria muito extenso e tem muita coisa, né, para mostrar dentro desse mod. O que eu tenho para trazer hoje é mais para quem joga em servidores que tenha o mod do Alive, né? Como interagir com ele, e claro que alguma coisa ou outra vai acabar mudando aí de servidor para servidor, porque depende muito das configurações que o administrador ou o desenvolvedor da missão colocou, mas a grosso modo você vai ter as mesmas opções, aqui na grande maioria vai ter essas opções que eu vou estar mostrando hoje. Tá? Para a galera do GBAT, fica a dica dessa missão que a gente está jogando agora, que eu criei em cima da live. Tudo isso que eu vou estar passando vai ser também pensando nessa missão, né? E em outras que podem vir aí usando a live, né? Bom, a tecla de interação do Alive, ela é configurada aqui, né, dentro, ela já vem pré-configurada, tá galera? Mas ela pode ser configurada aqui na opção configurar add-ons. Aqui no jogo você tem aqui a opção Alive, e por padrão, tá, a tecla que vem associada é essa tecla menu de aplicativos. Essa tecla aqui nada mais é do que a tecla referente ao botão da direita do mouse, mas no teclado, ou seja, que tem a mesma funcionalidade que o botão da direita do mouse, só que no teclado. É uma tecla que normalmente, né, depende muito do seu teclado aí, mas normalmente ela fica no lado esquerdo do Ctrl da direita. Ficou estranho isso? Então, tem o Ctrl, né, a tecla Ctrl da esquerda e a tecla Ctrl da direita. O da direita é aquele que fica do lado das setinhas ali, né? Então, nesse Ctrl da direita, ao lado esquerdo dessa tecla, tem uma tecla, normalmente é essa tecla aí que é esse menu application, esse menu de aplicação. Ela é uma tecla que tem um símbolo de um quadrado com 3 risquinhos dentro, né?
Então, quando você aperta essa tecla, e essa é a tecla padrão que vem configurada na Live, aparece o menu disponível para você, né? Esse menu pode mudar dependendo do que o administrador, né, colocou ou o desenvolvedor da missão colocou lá para você. Por exemplo, o que pode mudar? Talvez você não receba essa opção do Commander Actions, né? Você só tem a opção Player Actions e Newsfeed, ok? Ou talvez aqui apareça para você Player Options e Combat Support, né? Ou Commander Actions, aí aqui não apareça tudo. Enfim, talvez não apareça exatamente como está aqui, vai depender muito dos módulos que o desenvolvedor colocou na missão, na hora da criação da missão. Mas aqui eu coloquei a grande maioria dos módulos que eu achei interessante aí do Alive para ficar uma missão legal aí para a galera. E aqui no GBAT a gente tem, né, uma filosofia de que a gente não tem hierarquia, vamos dizer assim, né? A gente tem todo mundo é igual a todo mundo aqui dentro do GBAT, né? A gente tem as lideranças até na hora de jogar, mas essa liderança ela pode mudar facilmente a partir do momento que o líder fala, hoje não estou com saco para jogar aí de líder, vai alguém, tá? Se isso funciona ou não, não sei, mas enfim, aqui no GBAT é assim e até o momento está funcionando. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto que é o mod do Alive, né? Então, aqui dentro dessa missão, como a gente tem essa filosofia que eu comentei, eu deixei liberado para todo mundo, tá? Então, todo mundo que conectar aqui no servidor vai ter essas opções que eu vou estar mostrando aqui. Só que quando você configura a missão lá, você diz quais são os pré-requisitos para aquele jogador conseguir abrir o menu da Live. Então, tem alguns que definem que o pré-requisito vai ser ele ter no inventário dele o Combat Support Tablet, né? Vou tirar aqui do meu inventário para vocês verem. Tá? Nesse caso, eu configurei o Laser Designator, né? Que é uma ferramenta meio que padrão aí, que a galera usa, né? Mas o que acontece? Se a pessoa não tiver no inventário, não vai aparecer o Commander Options lá, né? O Commander Actions, né? Vai aparecer só o menu Options, tá? Então, se porventura alguém conectar aqui no servidor, né, da GBAT e não conseguir ver todas as opções, verifiquem se no inventário de vocês têm aqui o Laser Designator e ele está aqui certinho no inventário, ali no slot de vocês, ó, tá vendo? Então o tablet aqui, nesse caso, ele não está sendo usado, porque como é um item a mais, né, eu até estou usando aqui, mas como é um item a mais, esse item tem peso e tal, toda aquela história, eu decidi colocar o Laser Designator. Tem servidores, tem desenvolvedores de missão que colocam como pré-requisito o Laser Designator. Tem outros que definem que só um determinado slot vai ter acesso. Aí vai de cada um, né? Vai de cada necessidade, né? De cada momento aí, né? Aqui nessa opção Commander Actions você tem uma série de opções onde você define, consegue ver os grupos, né? Consegue ver, criar tarefas, ver as operações que estão acontecendo no momento, chamar o combate suporte seria chamar apoio aéreo, chamar transporte, pedir relatório de situação, né? Pedir relatório de patrulhamento, enfim. Eu já vou passar aqui por essas opções, mas antes eu queria mostrar essas opções dos players, tá? Essas opções dos players, elas vão estar disponíveis inclusive quando a pessoa não tiver os itens lá de pré-requisito. Tá? Então eu estou aqui sem o Laser Designator, né? E sem o tablet, no caso, né? Que é o meu caso aqui. Beleza. Tá? Então estou sem esses itens. Ó. Mesmo assim, vai aparecer lá o Player Options. Tá? Então, nesse Player Options, o que eu posso fazer ali e o que tem de interessante ali naquele menu? Nesse Player Options, eu consigo, por exemplo, configurar
as informações de distâncias, né, as configurações de distâncias e qualidade de terreno do meu jogo. Tá? Então muita gente procura aqui, né, girando a roda do mouse, né, nas missões, no Liberation tem muito isso, né, que você vem aqui, daí tem um menuzinho lá que você configura a grama e tal, né. É óbvio que você pode configurar isso pelo jogo também, mas muita gente procura isso nas missões, né, para cada missão eu conseguir editar isso. Quando se tem uma live, você pode usar por aqui, tá, galera? Então, pelo próprio menu aqui, ó, você vem em Player Options, tem a opção de View, né, de visualização aí, e você tem aqui a distância, ó, perceba lá no horizonte que já vai, deixa eu olhar aqui para outro lugar, que eu acho que vai ficar melhor de vocês verem aqui. Aqui eu acho que vai ficar melhor. Então, quando vocês abrem aqui, ó, você tem lá, ó, dá uma olhada no fundo lá, ó, tem as configurações de distância. E essa configuração mínima e máxima também é o desenvolvedor que define qual que vai ser. Por padrão vem aí, acho que 500 metros mínimo e 10.000 máximo. Eu defini que o máximo vai ser 3.200 metros. Então ninguém consegue enxergar um item a mais de 3.200 metros. Até mesmo porque um tiro no arma é só efetivo até 3 km. E normalmente nas missões você dá tiro aí de 2,5, 2, né? Então mais que isso vai estar sobrecarregando desnecessariamente a máquina do player lá, né? E coloquei um mínimo de 850, por quê? Porque 500 pode atrapalhar muito, né? Daí fica aquela coisa de, tá vendo aquele alvo a norte e tal, né? 12 horas, 9 horas, meu, e o cara não vê. Por quê? Porque esqueceu de configurar aqui a visualização, né? Então eu já deixei aqui 850 que num CQB, no mount, né? Dependendo da missão ali, você vai passar uma informação e vai conseguir ver um valor assim que eu achei coerente, vamos dizer, né? Mas é aqui que você define a distância de visualização. Minha placa de vídeo, né? Não é uma placa de vídeo com muita memória, com um processador, um clock muito alto, então eu costumo deixar aqui em 1.200, 1.300 e quando eu vou jogar de sniper eu dou uma aumentada aqui um pouco, depende muito da missão, mas eu normalmente deixo aqui nessa faixa aí de 1.300 por aí. E aqui você tem também a qualidade do terreno. Quando você deixa para 1 aqui, é sem grama nenhuma, né? E quando você deixa para 5, ó, perceba lá no fundo lá que vai começar a surgir. É porque aqui a gente está no aeroporto, gente, e no aeroporto não tem grama, mas é aqui, ó, lá no fundo dá pra ver, ó, no horizonte lá, a qualidade da grama. Eu costumo também deixar aqui no 2, que não fica um jogo tão feio, né? O 1 é ridículo, né, cara? Por onde você anda não tem mato, não tem nada. Fica até um negócio estranho. Então deixo no 2 ali que tem uma graminha, essa grama é mais próxima aqui, né? Mas é por essa opção que você consegue configurar as opções de visualização, tá? O que mais que tem aqui? No Player Options eu tenho o Enable Tags, ou seja, eu quero ver o nome, né, dos outros players, né? Quando eu estiver meio que mirando para eles ou em cima da cabeça deles e tal, eu consiga, que eles estiverem próximos, eu consiga ver, né? Então tem essa opção aqui que também é interessante, você pode ativar e desativar, tá? Ativar logísticas, isso aqui depende se está ativo na missão ou não, mas o que seria ativar logísticas? É você, quando deixa ativado aqui, você tem a possibilidade de colocar itens dentro de um veículo, né, uma caixa, alguma coisa assim, carregar dentro de um veículo ou carregar nas mãos, né? Por exemplo, vou usar aqui um exemplo de uma caixa aqui para mostrar para vocês. Então ele dá uma opção a mais ali para vocês, certo? Essa opção é legal assim quando tem alguma missão que você tenha que carregar itens num carro, coisa assim, e você não precisa criar script para isso, né? Muita gente cria script. Ó, tá meio bugadão aqui, ó. Com script esse é o problema, ó. Começa a ficar essas coisas meio estranhas aqui, tá vendo? Quantidade de item ali.
Enfim, depois vou ter que ver isso aí. Então, o que acontece quando tem aquela opção de logística ativa? Perceba que aqui eu estou girando, ó, vendo todas as opções, e eu não tenho nenhuma opção para carregar essa caixa aqui. Mas se eu vier aqui e ativar, quando eu vier aqui, ó, vou ter essa opção aqui, ó, Carry Object, que eu não sei exatamente o que é carry, mas deve ser carregar, né? Ou, enfim, eu acredito que seja carregar. Tá? Então, ó, eu consigo levar para um lado e para o outro. Claro que tem um limite de peso, né? Drop, beleza. Tem um limite de peso, mas é para isso que serve, tá, galera? Então ajuda muito e ajuda os desenvolvedores, porque eu não precisei fazer nada para surgir aquela opção ali no menu dos players. É ele mesmo, o próprio mod, que faz isso acontecer, tá? Então menos script, menos bug, menos tempo de desenvolvimento. O tempo de desenvolvimento de uma missão do Alive para uma missão só com script, olha, não vou aí arriscar com números, né? Não vai ser exato, mas falando percentualmente deve ser, 10% do trabalho que você teria fazer tudo isso que o Alive faz com script, você faz sem script nenhum, só com a Live. Tá? Então quem gosta de criar missão, dá uma olhada de como a Live funciona, que é bem interessante aí nessa parte. Tá? Tem bastante vídeo até da wiki deles explicando e tal como é que funciona. O que mais que tem aqui? Tem o Save Player Data e o Reset to Previous Session State. O que isso quer dizer? Se estiver setado na missão, isso novamente é importante salientar, depende muito da missão, tá? Galera do GBAT, aqui está setado, está informado, está habilitado, tá? Essa opção. Então, o que isso faz? Imagina a seguinte situação, você está jogando em grupo ou em solo e você está no meio de uma missão, aí você teve que levar para lá veículos, você teve que preparar o seu loadout todo, daí você teve o deslocamento até aquela localidade, você, enfim, teve todo o desenrolar da missão lá, e surgiu algum problema, ou até mesmo, deu tempo, galera, enchemos o saco aqui, vamos continuar outro dia essa missão, tal, ou fizemos parte dela, vamos continuar depois. Mas eu não quero perder o meu state, né? o meu avanço aí, né? Que eu tive até o momento. Então, eu posso usar essa opção aqui de salvar. Tá? Então, para a galera do GBAT, isso aqui é bem interessante. Tá? O pessoal conectou aqui na missão do Airfare de Bornholm. Tava lá no meio de um engage massa e tal, no meio de uma cidade, já tinha desenvolvido uma ação legal lá e, quero continuar mais tarde. Dá o save na missão, aqui, ó, Save Player Data, que quando você voltar, você vai spawnar aqui na base normalmente, mas depois você vem aqui e dá um Reset to Previous Session. O que isso vai fazer? Vai voltar àquela situação, tá? Então vamos supor aqui o seguinte, que eu esteja, vamos supor que eu estou aqui, digamos que eu estivesse aqui no asfalto, tá? É aqui que eu vou ficar aqui deitadinho aqui, né? E eu vou pegar aqui e dar um save aqui, certo? Então saí do servidor, desconectei, conectei novamente, o servidor, daí eu vou explicar um pouquinho ali sobre o save game do servidor também, mas o servidor não foi reiniciado e tal, o servidor está no ar ainda, não aconteceu nada com o server, e eu voltei para cá depois de um tempo e quero continuar como eu estava. Então, o que acontece? Eu venho aqui e dou um Reset to Previous Session. O que acontece? Ele volta lá onde que estava, galera. Ó, viu que eu selecionei ali, ele voltou deitado na mesma posição, tá? Os itens ao redor de você, de uma proximidade, eles voltam também. Então, se tivesse um civil aqui do meu lado, ele vai voltar. Se tivesse um veículo aqui, ele vai voltar. Percebam que ele carrega o meu inventário, então
como eu estava com uma determinada mochila, né? Ele joga minha mochila no chão e volta com a que eu estava. Aqui, obviamente, é igual, né? Isso até poderíamos dizer que é um bugzinho, né? Mas ele não elimina a mochila que você estava, né? Mas ele volta com o seu inventário, volta com o seu... né, se você tivesse machucado, tinha levado tiro, volta da mesma situação, como você estava, certo? Que mais? Além desse save state, tem que pensar que tem o save do servidor. E esse save só o administrador do server consegue dar, certo? Então, aqui, ó, quando você dá um ESC, tem essa opção aqui, ó, Server Save and Exit. O que isso vai fazer? Vai salvar o estado do servidor. O que é salvar o estado do servidor? Todos, sem exceção, todos os objetos do servidor, players ou não, missões, veículos, horário, clima, tudo fica salvo naquela situação. E aí o servidor vai reiniciar, vai voltar e vai voltar naquela situação. Se porventura o administrador precisar desligar o servidor ou coisa nesse sentido, né, e quiser voltar depois, ele volta esse save game. Para isso funcionar, galera, o save game, ele normalmente na missão, depende muito do criador lá, ele manda para a nuvem. Então, para isso funcionar, o servidor tem que estar corretamente setado lá, e tem lá na wiki do Alive como fazer isso. Tem que estar setado para funcionar, estar conectado com a nuvem deles, tá? Senão isso não funciona. Tem como salvar local, tá? Mas eu já testei, não funciona muito bem. Melhor é salvar com upload. E não usa muito link. Para os administradores do servidor é um negócio bem interessante, porque não precisa ficar se preocupando com hospedagem no servidor, se perder, ou se foi reinstalado o servidor. Você não vai perder nada, vai ficar na nuvem lá da Live Mod, ok? Então, Player Options, tá aqui as opções, né? Passei por todas elas. Essas opções que você tem. Commander Actions, tem uma infinidade de opções. Eu não vou passar por todas, mas eu vou passar pelas principais, principalmente pensando para a galera do GBAT ou com a galera que vai conectar aqui e vai jogar com a gente, tá? Eu vejo muito a galera conectar aqui no nosso server, chegar aqui e vem aqui, configura o loadout, aí o pessoal começa a procurar as missões, né? E poxa, missão tá, né, aqui, pegar essa missão aqui, quero fazer. A missão tá a 6 km. Aí eu vou vir aqui, pegar um carro, daí tenho que dirigir até lá, né, no meio do caminho vou encontrar contatos, enfim, toda aquela situação. Ou até mesmo eu estou lá, né, e preciso de transporte, alguma coisa assim, ou até o seguinte, eu estou lá e conectou outro player, e eu quero que esse outro player se junte a mim, né? Então, tem uma função bem legal aqui, e agora, lembrando, esse menu Commander Actions, ele só vai ativar se você tiver o designador laser. Se não tiver o designador laser, deixa eu tirar o tablet aqui, só para confirmar que é só o designador para vocês. Se não tiver o designador laser, tá? Aqui setado certinho, não tem um modelo do designador, mas tem que ser o laser designator, tá, galera? Não adianta ser o Vector 21 ou o binóculo, não, tem que ser o designador laser. Se tiver ele no inventário, habilita essa opção do Commander Actions. E por aqui você pode vir aqui em Combate Suporte e chamar um transporte ou apoio aéreo. Então, para chamar transporte, como é que eu faço? Eu tenho dois helicópteros de transporte, um nomeado como Rodeio 2 e outro nomeado como Rodeio 1, certo? Que veículos são esses aqui na nossa base? E isso eu estou falando, já estou dando particularidades aqui da missão que eu criei, da missão para o GBAT. Então é esses dois veículos aqui, ó, Rodeio 2 e Rodeio 1, ok? Rodeio 2 seria um veículo... eu acho que os dois são, né? Deixa eu ver aqui. Os dois são veículos médicos, tá? Então aqui dentro, galera, mesmo você não estando no slot de médico,
digamos que você está lá no meio da missão, se você e o soldado ferido entrarem dentro deste veículo, né, deste ou daquele lá, tem outros veículos, tá? Mas eu estou falando desses dois porque esses dois são comandados pelo tablet da live. Então, se vocês entrarem, vocês vão conseguir usar o PAK lá. Tá? O que é o PAK? O Kit de Primeiros Socorros, que para a nossa missão aqui é o kit que salva, né? que cura, né? todo aquele soldado. Então você aplica as bandagens lá e tal, e consegue curar ele 100% aplicando o PAK. Tá? Então, como que eu posso fazer para me comunicar com esses veículos aqui? Ou eu tenho lá também, ó, tá vendo lá? Deixa eu mirar aqui, acho que vai dar pra ver, galera. Eu tenho um veículo de ataque lá. Esse veículo de ataque é esse CAS, né? Que é o Eagle One. Então, como que eu posso fazer para me comunicar com esses veículos aqui, com os pilotos desses veículos? Simplesmente eu venho aqui no Commander Actions, Combate Suporte, e eu quero me comunicar aqui com o Rodeio One. O que eu quero que ele faça? Então a task aqui, ó, eu quero que ele pegue uma equipe, né, uma unidade, ou venha aqui me buscar, né? Só que quando vem aqui me buscar, o que ele vai me pedir? Na hora que ele chegar até o local, ele vai pedir para mim jogar uma smoke. Eu vou mostrar para vocês na prática. Talvez esse vídeo fique um pouco extenso, tá, pessoal? Mas eu vou explicar bem passo a passo, porque a galera se bate um pouco na hora de fazer isso. E acho que vai ficar interessante aí para todo mundo aí que quiser conhecer o mode do Alive, tá? Então, esse pickup aqui seria para buscar unidades, buscar um pelotão e tal. E não necessariamente precisa ser eu. Eu posso, digamos que eu seja um comandante, né? Estou aqui na base e quero que ele busque, quero mandar transporte para uma unidade que está em campo lá. Posso tratar dessa maneira. Então, qualquer um que tenha acesso ao tablet aqui, né? Essa opção de combate e suporte consegue interagir com isso, tá? Land seria pousar o helicóptero numa determinada posição, tá? Então aqui no lado esquerdo eu tenho o mapa, e se eu pegar aqui com o botão da direita, eu consigo arrastar esse mapa. Se eu clicar com o da esquerda, eu vou marcar a posição que eu quero que ele faça aquela determinada ação. Então, seleciono a ação, seleciono a posição que eu quero que ele faça. Ok? O land seria o quê? Ele pousar, mas não desligar o motor. Deixar o motor ligado. Tá? Land Eng Off, né, seria Engine Off, seria para ele pousar e desligar o motor. Mover seria ele se mover para um determinado ponto sem pousar. Circle, né, seria para ele ficar circulando uma determinada área. Aqui eu tenho uma configuração do tamanho dessa área que ele estaria circulando aí, né? Insertion seria para você descer de rapel, por exemplo, né? Ele fica pairado naquela posição, né, e espera todo mundo descer, e aqui eu tenho a altura que eu quero que ele fique pairado. Então, se eu sei que a galera vai descer num rapel, eu vou configurar aqui para 20 metros, por exemplo. Vai de 2 metros a 50 metros. Tá? Slide Load seria para ele carregar um determinado item na corda, né? No caso de um helicóptero, obviamente, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o ponto de logística da nossa base, e eu sei que tem aqui aquelas caixinhas lá. O que aquelas caixinhas têm? Tem arsenal dentro dela e tem a opção de cura para o pessoal, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, no Rodeio One, e pedir para ele dar um slide load, né? Slide load. E quando eu seleciono aqui, ó, o ponto de logística, ele vai me dar as opções dos objetos que tem próximo àquele ponto que eu marquei. Se eu marcasse, por exemplo, vamos pegar aqui,
marquei aqui dentro do hangar. Ele vai dar as opções do veículo. Ele já vai filtrar com os veículos que ele consegue carregar. Então, digamos que eu quisesse, por exemplo, que ele trouxesse veículo. Obviamente que eu teria que tirar o veículo do hangar, né, galera? Porque senão ele não vai conseguir retirar isso. Olha que legal que ficou o som com o mod do som, cara. Então, por exemplo, estou aqui, certo? Eu sei que esse veículo, eu posso fazer uma marcação, mas eu sei que ele está ali, estou vendo ele. Então vem aqui, Commander Actions, Combate Suporte, Transporte, Rodeio On, Sly Loading e Sling Load, né? Acho que é. Não sei como é que é a pronúncia disso aqui, cara. Galera que souber aí, depois comenta aí. Marco e olha, perceba que aqui ele vai dar o que eu, né, nas proximidades, né? Perceba que é um raio, né, de aproximação. Eu acho que é dentro daquele quadrante, se eu não me engano, tá, pessoal? Então, como os outros veículos aqui estão, aqui está o hangar, está no mesmo quadrante, ele vai mostrar aqui os outros. Mas eu sei que esse aqui é o MK19, porque é o granadeiro. O M2 é a .50 em cima, tá? Então, seleciono o que eu quero, tá? E confirmo a ação. Um hook seria para ele descarregar. Então, vamos tentar fazer isso aqui, só para ver como é que fica. Ó. Rodeio on, sling load e o veículo. Aqui é a altura dele, o quão alto que eu quero que ele voe, né? A velocidade que eu quero que ele voe e se ele encontrar inimigos, qual vai ser a atitude dele. Se for um veículo armado, ele vai fazer o que? Ele vai abrir fogo ou vai segurar fogo? Né? Vou dizer aqui que ele vai segurar fogo. Então, marco aqui, né? Tem que marcar aqui no mapinha a posição e dou um confirmar. Quando eu faço isso, olha o que acontece lá. Rodeio o on, que foi o que eu selecionei. Eu acho que eu tinha falado para vocês que esse aqui era o 2, aquele lá é o on. Então fica já sabendo, galera, que o on é o primeiro, ok? O 2 é aquele que está no helicóptero de médico. Então o que ele vai fazer aqui? Ó, ele vai se posicionar e vai dar Aí, pô, eu quero um veículo aqui pra mim. Eu vou agora. Ele fez a ação. Ele passou aqui. Rodei o on, já tá com o cargo ali, né? Seria o item que ele tá transportando. Atachado e tá aguardando a próxima ação. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele descarregue. Né? Descarregue esse item aqui. Novamente. Confirmar. Ok, vou te levar lá naquele quadrante, naquela posição. E nesse caso, ele vai fazer o quê? Quando ele descarregar, ele já vai dar RTB. Ele já vai voltar para a base, tá, galera? Nas outras ações, ele não dá RTB. Você tem um comandinho ali para que ele dê RTB. Quando vocês têm aqui, ó, tem esse botãozinho aqui que habilita quando ele tá voltando aqui, ó. Aqui é pra ele voltar lá pra baixo. Igual o que eu falei lá, ele demora às vezes, cara. Ele fica pesquisando, ele fica olhando, ele tem poste, tem não sei o que e tal. Ele fica meio que calculando ali pra ele poder entrar. Não é rápido. É meio novato aí na direção. Tá? Até ele fazer o que você estava querendo,
Mas, pô, é um na roda, né, cara? Você que às vezes conecta pra jogar sozinho e tal, consegue fazer esse tipo de ação aí. Novamente, pessoal, sem script, sem nada. O próprio mod faz isso, tá? Então não precisa, os desenvolvedores aí de missão não precisa se preocupar que ele faz tudo sozinho. Ó, deixou o carro lá, RTB pra base. Vai pousar ali. Beleza? Sobre a granada, deixa eu mostrar pra vocês. Obviamente que se eu tiver querendo me transportar com ele, eu vou ter que estar dentro da aeronave, tá, pessoal? Pra daí dar o comando. Se eu der o comando antes, ele não fica me esperando, não. Tá? Então, entra primeiro na aeronave e dá o comando para ele, caso você queira que ele te leve a algum lugar, né? O pick-up lá, né, que seria pegar alguma unidade. O que acontece? Quando eu dou o pegar aqui, o pick-up, e marco, ele vai vir até aqui, mas vocês têm que ficar ligado aqui nas mensagens que ele vai passar aqui para vocês, porque ele vai ter um momento que ele vai pedir uma granada, tá? Uma granada de fumaça para marcar, certo? Posição, para confirmar que você está ali. Essa granada não tem cor específica, você joga qualquer cor de granada, mas tem que ser smoke, tá, galera? Então, o que acontece? Ele vai se mover, vai até o ponto, vai ficar sobrevoando aquele quadrante, né, ó, vai parar ali e tal, e aí ele vai te mandar um rádio. Ó, tô aqui, tô aguardando a smoke. E quando você faz isso, ele, por mais que você jogue a smoke, você precisa ir lá no tablet e dizer assim, ó, é essa smoke, porque ele vai questionar. Tô vendo aqui uma smoke de fumaça branca. É essa? É isso aí? Né? Ele vai te perguntar. E se você não confirmar, ele vai ignorar. Ele vai... Ó, tá vendo? Ó? The one is still waiting for the smoke. Over. Ou seja, ele está aguardando uma smoke, seja de qualquer cor. Então eu vou jogar aqui uma smoke de cor branca. Beleza? Que é o ponto que eu quero que ele pouse. O que ele vai me falar? Ele vai me dizer assim, estou vendo uma smoke branca. Você confirma? Tem que vir aqui no tablet, galera. Tá? Selecionar aqui, ele diz assim, ó, é esta smoke. Não, uma nova smoke. Então, confirmar, é essa smoke aí. Aí ele desce. Tá? Isso aí serve muito pra, tipo, pra você limpar a área, ele não pousa exatamente onde você jogou esse ponto, e não pousa exatamente onde você marcou no mapa. Ele sempre vai procurar o melhor local, tá? Deixa eu só dar um RTP para ele desligar, porque ele vai ficar ligado quando entrar ali, certo? Ele já está na base, ele já vai desligar. Então isso é importante falar, ó, quando você seleciona, ele vai procurar o melhor lugar, e às vezes o lugar é um pouquinho longe, então onde você marcou, então também tem que ser um local coerente. E às vezes acontece, aliás, muitas vezes acontece, de ele tentar pousar, não conseguir, ele ignora, ele volta, né, ele tenta, ele no caso volta, né, pro ar, e volta a procurar um local novo para pousar, tá? Então, nesse tipo de coisa você tem que tomar cuidado onde você marcou. Se tiver casa ao redor e tal, tem que cuidar com isso. Tá? Então aqui no combate suporte você tem o transporte e tem o CAS. O CAS aqui é a mesma funcionalidade, pessoal. Você vem aqui, seleciona ele, seleciona aqui o que ele vai fazer. No caso aqui, a opção que eu mais uso é esse SAD aqui, que ele já fica automatizado se ele encontrar o inimigo, ele mesmo vai definir qual é a melhor arma para ele usar. Mas eu poderia vir aqui em ataque RAM, daí escolher que arma que ele iria
selecionar, certo? E aqui as regras para engage. Se vai aguardar eu engajar primeiro para depois engajar, ou se ele já vai, se ele enxergar alguém, já vai sair atirando, certo? Ou se ele vai ficar esperando, vai só atirar por defesa, ou vai segurar total e tal, enfim. Aí é as configurações de engajamento, ok? Então aqui não muda muito, é a mesma coisa, né? Só muda o tipo da opção, o funcionamento é equivalente. Outra coisa que você tem aqui é as tasks, as tarefas. Isso aqui também é legal. Às vezes vocês vão, a galera do Gebate aqui, né? Isso também depende se o administrador, o desenvolvedor habilitou ou não, tá, galera? Tudo isso que eu estou passando depende do desenvolvedor da missão e depende do administrador do servidor ter habilitado tudo isso. Aqui no nosso servidor está habilitado para todo mundo, tá? Então aqui você tem as tarefas. Às vezes você chega aqui e não tem tarefa nenhuma para você fazer, o mapa está limpo, né? E talvez você queira realizar uma tarefa específica, não queira chegar aqui nas áreas de confronto, nas áreas tomadas pelo inimigo e ficar ali dando tiro sem motivo algum, vamos dizer assim. Mas você queira fazer uma determinada função, né? Uma determinada missão, vamos dizer assim, né? Como é que você faz isso? Você vem aqui, tasks, e dá um generate task. Tá? O create task é para criar uma tarefa específica, por exemplo, uma tarefa que não entra em nenhuma daquelas que já estejam pré-definidas ali, né? Por exemplo, busque o piloto, né? Ou junte-se ao esquadrão, né? Enfim, qualquer coisa você pode definir aqui, daí você descreve aqui aquela task, né? Se ela vai estar criada, vai estar associada, né? Foi realizada com sucesso, foi cancelada, falhou, para quem que você vai aplicar, né? Isso é importante, tem as opções de players individuais, as opções de players que estão no jogo e os que podem vir a conectar futuramente, e todos os players que são do mesmo lado que você, né? Então depende muito como que você vai definir aí. Se ela vai ser a task corrente ou não, né? Se ela vai depender de alguma outra task, né? Digamos que eu quero que seja uma subtask, vamos dizer assim, uma subtarefa, né? E os players que vão estar participando daquela tarefa, né? Naquele momento, tá? E o local aonde vai ser criada aquela task, ok? Então, por exemplo, eu quero usar, isso aqui seria, isso que eu estava mostrando aqui, é o Create Task, então é uma personalizada, vamos dizer assim, mas eu tenho as pré-definidas, né? Então, gerar uma tarefa, eu tenho todos esses tipos aqui, ó. Eu tenho um objetivo de assalto militar, eu tenho um objetivo de defesa militar, eu tenho um objetivo de assalto com civis, né? Eu tenho assassinar um alvo importante, né? Um HVT, reféns, né? Missão de recuperação de reféns, procurar destruir, enfim, cara, tem uma infinidade aqui de opções, tá? Em algumas dessas opções ele spawna objetos, tá? Então é importante você, quando você for selecionar o local daquela missão, procure não selecionar uma cidade e bem, poxa, no meio aqui, ó, no prédio. Por quê? Porque como ele vai vai spawnar, desculpa, itens, vai spawnar ali cercas, né, uma barricada, um veículo, uma bandeira, pode ficar tudo bugado lá no meio com aquele item que já existe ali. Então procurem áreas limpas, tá, galera? E deem o zoom aqui máximo, porque às vezes vocês estão aqui, ó, né, marcou aqui. E aí o que acontece? Aí, não sabe exatamente onde é que está aquele X. Daí você vai dando zoom aqui e depois percebe que ficou meio estranho a missão. Tá? Então, deem o zoom máximo aqui no zoom. O zoom é com a roda do mouse ali, para cima e para baixo, para frente e para trás. Né? E aí seleciona a área. Tá? Então vamos fingir aqui. Ó.
eu vou colocar aqui próximo, porque senão não vai dar para mim ver, né? Não, eu vou colocar longe, porque senão também vão começar a receber inimigo. Mas enfim, é só para mostrar como é que cria, eu não vou até lá para mostrar para vocês, tá? Então, essa área aqui, vou selecionar aqui, ó, beleza? Eu quero que seja uma missão de sabotar a instalação, ok? Sabotar a instalação. Aqui, a localização da task, na seleção do mapa, ou seja, aonde eu selecionei. Se eu escolher outras aqui, short distance, medium e long, vai ser automaticamente. Ele vai ver aonde que eu tô e vai jogar no mapa. Não, eu quero map selection, ok? Quem vai ser a força inimiga? Isso é importante que não seja, como eu estou aqui num time Blue 4, não seja um dos itens do Blue 4, porque o time azul, né, seria, né? Ele dá a opção aqui para tudo, ó, tanto Blue 4 quanto Top 4. Então selecionem aqui, né, alguma que seja Op 4 ou independente, ou, né, ou Op 4 ou independente. Por padrão, para a galera do Gebat, selecionem esse cara aqui, ó, os russos MSV, Rússia MSV aqui, ó, que é o mesmo esquadrão que está já na missão. Daí não vai ficar um negócio estranho, porque é uma missão que está jogando contra a Rússia, daí o cara spawna Talibã lá. Vai ficar um negócio meio fora, né? Então, selecione esse aqui, ó, MSV ou até esse VDV. Os dois vão ser bem coerentes, tá? Quais vão ser os players? Eu gosto de colocar essa opção aqui, que é todos os correntes ou os que vão vir a conectar, ou esse cara aqui, ó, todos os players do meu lado, que daí é todo mundo já, né? Se vai ser a corrente ou não, aqui eu vou deixar para sim, tá? Se eu selecionasse aqui não, aí não ficaria atualmente. E eu tenho, se eu der um generate task aqui, ele vai como eu já tinha selecionado o Daniel, ele vai criar. Mas se ele der uma mensagem ali que não deixa criar, você tem que vir aqui, ó, associar players e marcar aqui, ó, vai estar, digamos assim, ele não vai deixar você criar, ele vai dizer aqui, ó, você precisa selecionar pelo menos um player, né? Então você tem que vir aqui, clicar e jogar o player aqui para baixo. Pode ser mais de um, pode ser todo mundo, tá? Então o que aconteceu? Percebam que ele criou uma missão e tá, ó, tá aqui, ó, onde eu selecionei lá, tá, galera? Não é bem exatamente onde eu selecionei, mas ele selecionou próximo de onde eu tinha colocado. É que depende muito da missão, né? Porque ele já tenta procurar uma coisa um pouco mais coerente, né? Então aqui, ó, destrua, né, a turbina eólica, né? Então aqui você recebe ali o que fazer, tem uma descriçãozinha e tal, né? E lá naquela localização vai estar os inimigos spawnados e tal e tudo mais, ok? Aqui eu não estou no modo de Zeus, não vou conseguir mostrar para vocês lá como é que ficou no local. Então aqui em Tasks você consegue criar as missões. Você também consegue vir em cima de uma task e editar. Digamos que esteja aparecendo para você, mas outro player conectou e não está aparecendo para mim. Você vem aqui, né, em cima daquela determinada task, certo? Edita e associa o player lá, ou retira o player, né? Enfim, daí só vir aqui e dar um update task. Ou você quer vir aqui, sabotar, quer traduzir aqui, né? Sabotar, fugiu a palavra. Torre eólica. Ó, update task, beleza? O que acontece? Aqui vai ficar o que você colocou. Se quiser a descrição, também consegue colocar ali certinho, tá? Então, em tasks serve para isso. Logística. Logística serve para você trazer, né, algum item, armamento, né,
um veículo, defesas e tal, né? Aí você escolhe o tipo aqui, né? Mas isso aqui não funciona tão bem, galera. Eu estava testando e pedi aqui uma caixa com as armas do mod do RHS e não chegava vazio e tal. Então assim, tá em fase de teste, mas serviria para isso, tá? Se vocês quiserem dar uma mexida aí, a galera do Gebat, fiquem à vontade. Send site rep e send patrol rep, você vai pedir, né, para alguém qual o relatório de uma determinada situação, né? Me manda o relatório de tal missão, né? Aí serve para comunicação entre comando e os líderes de equipe, esse tipo de coisa, né? Aqui no caso em personal você consegue ver os grupos, né, que estão spawnados, né? Aqui os grupos aliados no caso. Então você consegue até ver a câmera do grupo e tal. Isso aqui é mais para quem fica no slot de comandante, né? Fica mais na base só pegando aí inteligência, esse tipo de coisa, ok? Galera, já estendi demais aqui esse vídeo, até mais do que eu gostaria. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tem muita documentação no site do Alive, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, num próximo vídeo que eu vou estar colocando, vou deixar esse vídeo na descrição desse aqui, a parte externa, como eu falei, do Alive. O que eu ganho? Que benefícios eu tenho de ser um player conectado ao Alive, né? Se vocês vierem aqui, ó, aqui não está aparecendo, na verdade. Aqui tá fora. Aqui tá fora. Mas lá no site do Alive, você tendo o seu perfil conectado e aquele servidor estando conectado com a Live, cara, é um negócio bem legal, porque você consegue ver a quantidade de tiros que você deu, quantas mortes que você já efetuou, quantas vezes você morreu, qual é a arma que você tem mais precisão, qual é o seu ratio, né, a sua cadência de tiros versus precisão, né? Enfim, cara, tem uma infinidade de informações lá e é bem legal. Você vê o veículo que mais você dirigiu e tal, que você mais tem experiência. Isso é bem legal para quem quer administrar o clã ou coisa assim, para ver aquele player que tem mais afinidade com determinada ação, né? Para meio que definir ali quem está num nível A, um nível B, um nível C, enfim, esse tipo de coisa. É bem interessante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Tem muita coisa aí para mostrar do Alive. Isso aqui eu fiz mais para mostrar também para nossa equipe aqui, a galera do Gebat, de como as coisas funcionam. E a gente se encontra aí no próximo vídeo, tá? Qualquer coisa comentem aí, façam perguntas que eu vou respondendo para vocês ou posto um segundo vídeo aí com outras informações, beleza? Grande abraço, tudo de bom. A gente se vê na próxima aí. Valeu!